Acho que agora foi. Estava mutado eternamente aqui. Muito bom dia. Bom começar o ano aqui, nesse primeiro domingo. Ver alguns rostos queimados de sol, aproveitando esse verão do Rio de Janeiro. E é bom estarmos aqui também para começarmos esse ano desafiador, como o pastor Novaes nos desafiou e colocou para nós, a igreja, nesse ano, essas 4 ênfases muito práticas, muito direcionais para a nossa vida. Eu pensei nessa manhã em meditar como nós nos preparamos para isso. Porque querer comunhão, querer ser solidário, querer ser dedicado, querer testemunhar, eu acho que é um desejo geral, né? Todos nós queremos isso. Mas é bem verdade que você pode dizer assim, olha, eu quero comunhão, mas eu sou lá um pouco mais acanhado, não gosto tanto, fico mais na minha. Eu quero até ser mais solidário, quero ser mais dedicado, mas eu efetivamente não me sinto muito preparado, não me sinto muito apto para trabalhar, não sei onde começo, não sei como começo, não sei nem o porquê começo. Eu quero até testemunhar também, mas existem diversas áreas da minha vida que precisam ser muito bem ajustadas, precisam ser melhoradas, precisam ser repensadas, e eu não me acho ainda um bom testemunho de Jesus. Muito bem, esse pode ser o seu discurso de início de ano, mas ao colocarmos essas 4 ênfases, também queremos te ajudar a desenvolver essas 4 ênfases na sua vida. E eu queria começar meditando com vocês no texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu fiz aí uma apresentação, acho que vai ser projetado para vocês. Eu vou usar bastante as 2 cartas de Timóteo nesse ano, pelo menos é o que eu pretendo. São as cartas que terminei o ano estudando e que têm falado ao meu coração. E Paulo, de uma forma muito direta a Timóteo, querendo não só reanimá-lo, mas também conduzi-lo num processo ou num caminho de maturidade ministerial, de uma maturidade na vida cristã, Paulo, ele, de algumas vezes durante as 2 epístolas, durante as 2 cartas, ele enfatiza a necessidade de Timóteo se colocar comprometido com a palavra, se colocar comprometido em pregar e conhecer e viver, pregar, conhecer e viver a palavra, pregar, conhecer e viver a palavra. Paulo é muito exaustivo com essa ideia de que nós estamos aptos, preparados quando conhecemos a palavra de Deus. E eu acredito que essa seja um dos nossos erros contemporâneos, em que a gente desvaloriza muito a palavra, a gente desvaloriza muito o conhecimento da palavra, a gente desvaloriza muito a pausa para a leitura da palavra de Deus. A gente quer sentir muito, a gente quer fazer muito, e a gente tem muita emoção efervescente dentro de nós. Nós temos muitos causos ao redor, nós temos muitas visões sociais e nós temos esse ímpeto de falar sobre a necessidade da igreja ser mais proativa na sociedade, ser mais enfática nos trabalhos sociais, mas meio que falta no nosso coração, às vezes, esse coração pujante, pulsante, que não só fala sobre, mas tem esse ímpeto de, olha, eu sou a resposta disso aí. E para mim o que Paulo está falando para Timóteo e o que durante a Escritura fica muito evidente é que aquele que é arraigado, aquele que é alicerçado, aquele que é preenchido pela palavra que vem de Deus, não tem somente esse desejo de falar sobre teorias sociais, mas tem um desejo de ser a prática de Deus na sociedade. Basicamente o que a gente vai ver, o que Paulo está falando nesses versos que separei para meditarmos hoje é isso. Que o conhecimento das Escrituras não serve para que nós tenhamos as teorias certas. O conhecimento da palavra de Deus não faz com que a gente debata as doutrinas. Pelo menos eu acho isso bem contraditório e de alguma forma irrelevante, com um crescimento bem diminuído. Mas o objetivo da Escritura é nos tornar aptos para algo. O objetivo final de conhecermos a palavra de Deus, que é inspirada, essa palavra de Deus inspirada, é que nós, no final desse processo de conhecimento, estejamos aptos, estejamos preparados, estejamos prontos para o trabalho.
E o trabalho não é só uma ideia de serviço religioso, até porque o serviço religioso aqui, comentando num sentido mais judaico, o serviço religioso ele não era para todo mundo, era particionado, né? Os sacerdotes tinham um, os levitas tinham outro, e era muito bem instruído, muito mais familiarmente do que só religiosamente. Mas a ideia aqui de serviço, de prática, é prática de vida. De tanto que o final do verso 17, que vamos ler juntos, é plenamente preparado para toda boa obra. Então, tudo que é bom, tudo que é boa obra, tudo que é bom trabalho, tudo que é boa ação, tudo que é bom movimento, toda boa atitude, toda boa decisão, é para isso que a palavra de Deus está nos instruindo. Precisamos pensar dessa forma, e queria também te convidar a pensar da outra forma. Se eu não conheço a palavra, eu não estou preparado para toda boa obra. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não estou pronto, eu não estou sendo exercitado. Eu vou falar rapidamente sobre 3 ênfases que Paulo dá, é a ênfase didática da palavra. A palavra de Deus deixa muito didático aqueles princípios e os valores e as virtudes que Deus demonstra e que Deus compartilha com a humanidade. A palavra de Deus convence, traz convicção. A palavra que geralmente está traduzida, está na versão que eu usei, é útil para a repreensão. Eu traduzi de uma outra forma, era útil para gerar convicções. Que coisa melhor que nós termos uma convicção de que precisamos ser solidários? De não ser só uma ideia vaga, olha, eu preciso separar 10% da minha solidariedade. Eu preciso separar 10% do meu tempo. Não, eu sou uma pessoa, isso é do meu interior. Eu tenho convicção, é princípio de vida meu que eu sou uma pessoa solidária. É princípio de vida, eu exalo essa dedicação. O que eu pego para fazer, não, às vezes não é muito, mas eu pego a minha partezinha ali, eu vou pegar e vou fazer de forma muito dedicada. Eu tenho essa convicção interior de que eu preciso me dedicar às coisas. E Paulo usa também um outro verbo grego que diz que a palavra de Deus nos treina. Ela exercita no nosso coração. Durante a leitura a gente vai vendo as histórias, a gente vai vendo os ensinamentos e ela vai treinando a nossa vida, ela vai treinando o nosso olhar, ela vai fazendo com que o nosso olhar tenha uma percepção melhor. Eu passei esses primeiros 4 dias lendo os evangelhos, muito com essa ideia de tentar treinar o meu olhar de como Jesus estava olhando para as pessoas. Quando eu vou olhando as histórias de Jesus, e se você fica muito tempo sem olhar os evangelhos, você vai ficar sem esse treinamento. Seu olho vai ficar viciado na sua forma de ver. Mas quando a gente olha os evangelhos e a gente vai vendo como Jesus vai passeando e observando as pessoas, a gente vai sendo treinado a olhar como ele olha. É isso. Então eu queria ler com você esse texto que está escrito aí. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, dizem assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que Deus aplique assim em nosso coração a sua palavra. Eu queria primeiro enfatizar 3 expressões que eu acho que são importantes. Se você puder passar, acho que está no próximo slide. Eu separei até aí o termo grego, já que vocês gostam. Se vocês quiserem ler no grego, fiquem à vontade. Mas o que Paulo está escrevendo aí é que a escritura, aquele registro que ficou lá no papel, ele tem uma inspiração divina. Primeiro é importante a gente lembrar que ele não foi ditado por Deus. Paulo não está dizendo que ele foi ditado, as palavras foram ditadas letra por letra. Paulo está dizendo que aquilo que foi registrado, ele tem uma inspiração. Inspirar tem a ver com essa ideia do vento, né, da inspiração. Então Deus passou ali, Deus passou pelo texto, Deus passou pelos autores, Deus inspirou os autores a deixarem registradas essas histórias e esses ensinamentos. Então Deus passou por esses registros, está ali a história que Deus conta para nós, está ali a revelação de Deus através desses registros. E ele diz que essa palavra, que esse registro é útil.
E ele tem uma finalidade. Ele é útil, ele traz benefício, ele enriquece, ele traz lucro. Utilidade aqui tem a ver com isso. Essa escritura, ela enriquece a gente. Ela traz um lucro diferenciado, ela traz uma fonte de enriquecimento diferente. A escritura, ela não serve para que a gente ofenda outras pessoas, para que a gente brigue com outras pessoas. Pensar sobre a utilidade das Escrituras é repensar nessa nossa relação com a Palavra de Deus, em como a gente toma ela para a gente. E é a partir disso que eu queria que a gente refletisse nessa manhã. Porque existem dois comportamentos que eu acho que a gente não pode ter. Primeiro é tornar a Palavra de Deus inútil, e ela se torna inútil quando ela está empoeirada na sua casa. Ela se torna inútil quando ela se torna um aplicativo que você pensa, toda vez que o seu celular está quase acabando a memória, você pensa em deletar a Bíblia ou já deletou. Isso é inutilidade. Ela não serve para nada. Ela não tem serventia para você. Ela é mais um item colocado em cima de uma mesa ou em cima de uma estante. Você não a utiliza, você não tem relação com ela. E por não ter relação com ela, você não é enriquecido pelo conteúdo da palavra. E você deixa de ter esse lucro. Eu acredito que muitos de nós estejamos vivendo isso. Nós estamos nos sentindo inaptos, não enriquecidos, não portadores das possibilidades espirituais, relacionais e humanas de exercer a vida cristã, porque não recebemos o lucro da palavra. Não recebemos esse enriquecimento interior, esse enriquecimento do coração e da mente que só vem da palavra de Deus. Porque você tem se relacionado com uma palavra inútil. Ou você tem se relacionado a partir de uma relação inútil com a palavra de Deus, a qual ela fica de canto para você. De uma outra forma também, existe uma outra possibilidade de inutilidade da palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus para ler o outro, para julgar o outro. Quando eu leio a palavra de Deus para me tornar mais religioso, para me encher de promessas vazias, para ler alegorias que não contam a história e não trazem a produtividade do enriquecimento da palavra de Deus para nós. Quando nós realmente não estudamos a palavra e conhecemos a palavra. Eu gosto muito quando Paulo chama Timóteo para ser alguém que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Paulo, além de começar a carta dizendo que era o maior dos pecadores, Paulo convida Timóteo a dizer, olha, quanto a você está no meio de pessoas com ensinamentos errados, você está no meio de pessoas com vidas erradas, mas quanto a você, não vai pegar a palavra para ficar julgando o outro, você vai ler a palavra, vai manejar bem a palavra, para que você não tenha do que se envergonhar. Para que você seja um obreiro que não tem do que se envergonhar. Porque a palavra ela é para enriquecer você, e enriquecendo você, você tem uma vida plena com Deus. É para isso que nós temos como utilidade a palavra de Deus. Então, o convite nessa manhã é que nós passemos a olhar a palavra de Deus não como um enfadonho exercício religioso de que me falaram desde pequeno que ler a Bíblia e ler a Bíblia e faça oração, ler a Bíblia e faça oração, se você quiser crescer. A ideia é boa, mas isso se torna enfadonho porque parece que isso é uma receitinha básica de vida cristã que se a gente não faz, Deus penaliza a gente. Não tem a ver com você ser penalizado por Deus. Tem muito a ver com você não obter os lucros, não obter as riquezas preciosas que estão na palavra de Deus. Eu acredito que ninguém nunca tenha sido queimado vivo porque não leu a palavra de Deus. Já foram queimados vivos por quererem explicar a palavra de Deus para quem não queria ouvir. Mas ninguém nunca foi queimado por Deus porque não leu a Bíblia. Nem vai ser. E nem vamos amedrontar você com isso. Você vai sair da mesma pessoa daqui se você continuar sem ler a Bíblia. E esse é o grande problema. Porque você vai sair a mesma pessoa. E você vai continuar terrivelmente a mesma pessoa
sem ler a palavra de Deus. Então, o objetivo de nós olharmos a palavra hoje é entendermos. Ela é útil, ela me enriquece, ela me enche, ela me preenche, ela me faz repensar, ela me faz pensar, ela me faz descobrir da parte de Deus coisas novas, ela me faz entender da parte de Deus coisas que eu não tinha entendido ainda. Eu desafiei o pessoal, os jovens e adolescentes, a lerem a Bíblia toda esse ano. Eu desafiei a liderança dos jovens e adolescentes a lerem a Bíblia 2 vezes esse ano. O pessoal está caminhando com a gente. Pra você ter noção como é fácil, para ler a Bíblia toda 2 vezes no ano, eu fico até com vergonha de dizer, mas em média são 7 capítulos por dia. E você tem um gap mais ou menos, eu vou correr o risco, mas você tem um gap de 20 dias mais ou menos. Você tem para ler a Bíblia toda 2 vezes no ano, lendo 7 capítulos por dia, mais ou menos. Se você estiver inspirado, leia o 8º, que aí você acelera. Mas você vai levar em média 343 dias no ano. O ano tem 365, você tem um gap de dias ainda. Você não precisa usar, você pode terminar o ano antes para ler os evangelhos no que restar. Mas 7 capítulos por dia, gente. A gente leria 2 vezes a Bíblia no ano. Dedicação na leitura bíblica talvez seja uma decisão que a gente precise ter. Mas por que a gente precisa ter isso? Paulo vai nos dizer aqui, e eu queria destacar outras 2 expressões para depois fazer a aplicação um pouco mais prática disso. Porque ela é útil para gerar convicção. O texto geralmente vem com 2 traduções, ou correção ou repreensão, mas eu achei mais pertinente, eu acho mais pertinente, até porque para mim o objetivo da correção e o objetivo da repreensão é gerar alguém convicto de algo correto. Eu só corrijo alguém para que ela tenha uma convicção. Senão eu vou viver a vida corrigindo. Eu vou viver a vida lidando com um problema. Eu não quero passar a minha vida inteira tirando o Davi de perto das tomadas. Eu quero que ele entenda que na tomada tem uma corrente elétrica e se ele colocar o dedo ele vai tomar um choque. Mas se eu viver só corrigindo, sem gerar uma convicção, sem gerar uma coerência interior, sem gerar uma leitura de vida, sem gerar uma forma de ver a vida, uma forma de ver as coisas, uma forma de tomar decisões éticas melhores, isso não me serve de muita coisa, porque eu estou lidando eternamente com uma pessoa que não aprende. Então o objetivo da palavra de Deus não é só nos corrigir sempre. O objetivo da palavra de Deus é nos corrigindo, que tenhamos entendido perfeitamente e assim tenhamos gerado convicções dentro do nosso coração. Paulo está aqui iniciando esse capítulo. Se você for ver o capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo começa com uma descrição muito difícil do mundo ali, né? No final dos tempos haverão pessoas soberbas, arrogantes, egoístas, não obedientes aos pais, não dadas aos outros, apegadas ao dinheiro. E Paulo está pegando essa leitura de sociedade e está falando para Timóteo: quanto a você, porém, permanece naquilo que você foi inteirado e foi ensinado. Porque desde criança você foi ensinado das Sagradas Letras. E aqui nós estamos lendo a conclusão que Paulo está chegando. Para que você não viva nessa sociedade apegada ao dinheiro, egoísta, egocêntrica, desobediente. Não basta ver que a sociedade está apodrecendo. Eu preciso ter convicções dentro de mim para não ir no barco. Porque senão, sem perceber, a gente vai no costume da época, a gente segue a cultura e a gente se torna consumista, e a gente se torna egoísta, e a gente se fecha no individualismo que é marca desse tempo. E a gente acha que está vivendo o Evangelho, mas a gente não está entendendo como Deus está ensinando para nós não sermos essas pessoas incoerentes com a palavra de Deus nesse tempo. Porque tem uma palavra de Deus para esse tempo. Deus passou pelas Sagradas Letras, mas continua passando pelos nossos corações, afirmando coisas para nós nesse tempo. E é através das Escrituras e desse Deus que é revelado nas Escrituras que nós vamos tendo esse coração convicto daquilo que Ele fala para hoje.
É a partir dessas escrituras, é a partir do ensinamento dos evangelhos, é a partir daquilo que vemos como testemunho da igreja primitiva, aqui especificamente a partir da vivência do povo de Israel, da construção do povo de Israel, do anúncio do Messias no Antigo Testamento, é que nós realmente entendemos o que Deus fala para nós hoje. E por fim, Paulo diz que essas escrituras, elas nos trazem uma lucratividade de treinamento para a justiça. Se você for lembrar bem, no Antigo Testamento existem dois personagens que ficam muito evidenciados. O tempo inteiro existe uma comparação, tanto nas profecias, principalmente nos salmos, nas poesias, entre o justo e o ímpio. São duas palavras propriamente hebraicas e propriamente do Antigo Testamento, em que o justo é esse que caminha na retidão, que caminha na justiça. A gente tem lá o primeiro salmo, que faz essa imagem do Messias como alguém que é plantado à beira do rio e ele prospera e ele anda na justiça, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, dos ímpios, dos pecadores. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele tem um caminho reto trilhado na palavra. E a gente sabe muito bem que só quem conseguiu fazer esse caminho reto na palavra foi Cristo Jesus. Mas aqui o que Paulo está dizendo é que é na palavra ou é na Escritura Sagrada é que nós temos a possibilidade de termos esse coração aguçado, de termos a nossa mente treinada para essa justiça do reino, treinada para cumprir esses votos que colocamos aqui. A melhor coisa de fazer voto com Deus é que ele nunca é unilateral. Até porque eu acredito que nós não teríamos a capacidade de sonhar com planos bons da parte dele se ele mesmo não tivesse doado ao nosso coração uma visão, uma abertura de vista que nos fizesse olhar para as coisas boas que podemos fazer nessa terra. O voto que você fez com Deus é um voto que ele sela com você. O voto que você fez com Deus, o desejo que você colocou no coração, algo que você falou que quer cumprir nesse ano, é algo que ele fecha com você. É algo que ele caminha contigo e ele te dá aqui subsídios, ele te dá uma fonte de lucro. Ele te dá uma fonte de enriquecimento para que você coloque em prática esse voto que você fez. Então eu queria arrumar aí em três visões, em 3 pontos aquilo que Paulo está colocando para a gente. Paulo está dizendo que a palavra é útil para nos ensinar. Precisamos ser ensinados da parte de Deus como exercemos a vida, como nos dedicamos à vida, como nos apropriamos da palavra. Paulo está falando de uma ênfase didática da Bíblia. Você pode viver esse conhecimento e receber dessa lucratividade da palavra de Deus ao descer desse santuário e entrar numa sala de aula de EBD. São poucas as igrejas que têm EBD hoje, gente. São poucas as igrejas que o curso de treinamento para poder servir na igreja não é pago. As pessoas hoje pagam para ler e aprender a Bíblia. Nós temos uma possibilidade de você dedicar um dia da semana aqui pela manhã para descer e estudar a palavra de Deus, para que você receba lucro. Além de ser de graça, você recebe lucro. Não é um favor ir para a EBD. Não é um esforço e um sacrifício ir para a EBD. É uma fonte de lucro. Não é um sacrifício, não é algo que eu entrego ao Senhor e Ele, olha, meu filho, você acordou cedo pela manhã no domingo e eu vou honrar sua vida porque você fez isso. Não, não tem a ver com isso. É uma visão de lucratividade. Eu sei que isso parece bem egoísta e bem próprio da terminologia desse tempo, e eu estou tentando fazer isso de alguma forma assim. Porque, de alguma forma, a nossa visão tem sido tão embaçada com essa ideia de que temos que lucrar em tudo que fazemos, que quando eu olhei que o texto dizia que eu lucro com a palavra de Deus, eu falei, eu vou dizer isso para o povo, para ver se o povo entende. É fonte de lucro, gente. Paulo diz isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6.
tende pela piedade como grande fonte de lucro. Fala para os ricos desse tempo não se apegarem ao dinheiro, mas tenham na piedade uma grande fonte de lucro. Ter nessa vivência e nessa experiência com Deus a fonte da minha lucratividade. Estou me dando bem na vida. Estou crescendo, estou desfrutando dos dias, estou crescendo com Deus, estou me tornando mais apto para toda boa obra. Estou sendo preparado por Deus, o meu caráter está sendo forjado, eu estou me apropriando mais dessa útil palavra de Deus. O texto que complementa o ensinamento de Paulo em 1 Timóteo capítulo 6 é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que você não consegue ver a palavra de Deus como fonte de lucro? Essa talvez seja uma boa pergunta. Por que é tão difícil parar para ler? Por que é tão difícil parar para vir em EBD? E aqui, sendo muito pastoral, muito amoroso e muito direto também, muito franco, por que é melhor ficar no estacionamento batendo papo do que entrar na sala? Se a gente está falando de dedicação, gente, é prático. A gente dedica mesmo, a gente coloca a mão e a gente vai lá e faz, e a gente vai lá e se corrige, e a gente vai lá e se convence. Isso a gente fala aqui poucas vezes dessa forma, porque senão se torna realmente uma correção ilógica e chata. Mas o ensino ele precisa passar por essa prática didática, para que gere essa convicção, para que gere entendimento, para que seja alicerçado no seu coração alguns ensinamentos aos quais, quando você olhar algumas situações na vida, você tanto vai saber se afastar quanto se aproximar. Você sabe quando você está ouvindo alguém aqui falar e está compartilhando de alguma ação que vai ser feita, e você fica lá no coração assim: poxa, seria legal participar disso, mas não tem aquele ímpeto de, olha, eu vou pegar e vou fazer? Aprender da palavra vai gerando na gente essa habilidade de falar assim: olha, não vai gerar só uma vontadezinha no coração, mas olha, isso aí eu posso ajudar. Enquanto aquilo ali eu não consigo, mas isso aqui hoje eu posso me comprometer, e a gente vai aprendendo a fazer aquilo que Jesus fala: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. E a gente vai aprendendo a dizer sims para a vida, a gente vai aprendendo a dizer nãos para a vida, a gente vai aprendendo a se comportar no trabalho, a se comportar em casa, a gente vai ajustando a personalidade, a gente vai ajustando o destemperamento, porque a gente vai gerando e enriquecendo convicções no coração que vão freando e vão acelerando a nossa vida para as coisas boas. E a gente vai deixando de ser menino na fé, menina na fé, e nós nos tornamos homens e mulheres de fé. Mas precisa ter convicção, gente. Não pode continuar falando: mas eu não sei muito. Não, você não sabia muito. Uma das coisas que mais me incomodam é a forma que a gente lida com o novo convertido. A pessoa às vezes está 5 anos na igreja, novo convertido ainda. 5 anos a pessoa já se formou na faculdade, se forma aqui também. 5 anos a pessoa já pode ter lido a Bíblia mais do que muita gente está aqui há 20 anos. Por que eu acredito que a gente precise ler a Bíblia para gerar convicção e não correção? Para mim, nós temos um grande erro, e aqui agradeço nós termos uma ênfase de discipulado em que a gente senta e estuda a palavra com as pessoas, porque existe uma diferença de criar um bom crente e ensinar nas Escrituras. O discipulado que pausa a vida da pessoa para ter 5 lições de como dar o dízimo, como se comportar na igreja, tem que vir. O que Deus deseja de você? Vem todo domingo, entregue seu dízimo, não chegue atrasado no culto, não use roupa curta, e é isso que Deus quer de você. O ensinamento de Jesus começa totalmente diferente. Jesus se assenta numa montanha. Primeiro que Jesus já fala que eles vão ser pescadores de homens, já dá um serviço para eles. Aqui, novo convertido não serve. Não aqui, mas no geral. Novo convertido não serve. Ele tem que ficar no limbo da igreja durante 5 anos para aprender alguma coisa. E aí, quando a gente para ensinar, a gente ensina a pessoa: ela não pode servir, mas ela pode dar o dízimo. E a gente não ensina que a pessoa é uma bem-aventurada, porque ela vai ter a virtude da mansidão. Ela é uma bem-aventurada porque ela vai ter a virtude de chorar.
ela vai ter a virtude de ter sede de justiça, ela vai ter a virtude de ter misericórdia, e ela vai se ver feliz por ser assim. Isso é discipulado, porque é isso que Jesus fala. Agora, se por ter sede de justiça, ela vai começar a se agregar no corpo e dominicalmente ter comunhão, isso é maravilhoso. Se por ter misericórdia das pessoas, ela quer estar em comunhão com os irmãos, para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, e ela não vai faltar nenhum culto, porque ela quer olhar olho para o olho, e quer ter convívio comunitário, e ela quer participar das atividades, não porque vai ser julgada por alguém, não porque vão marcar a falta dela, mas porque está exalando misericórdia, justiça, amor, compaixão, e ela quer estar em comunhão, porque vem de dentro. Isso é discipulado. Isso não é formação religiosa. Se nós queremos viver as ênfases de comunhão, não adianta só uma métrica de punição. Precisa surgir no nosso coração as virtudes, precisa ser convicção do nosso coração, as virtudes do Evangelho. E para isso a gente precisa se exercitar, a gente precisa treinar nessa prática. Por que aí, sendo mais didático e direto, por que tem que estar todo domingo? Por que eu estou aqui todo domingo? Porque eu me exercito estando aqui todo domingo. Eu exercito esse meu coração que por vezes quer ceder ao cansaço. E eu venho de novo. E eu converso com as pessoas e a gente é ajudado e a gente ajuda também e a gente conhece e a gente estuda e a gente é estudado e a gente combina e a gente se encontra. Por que a gente segue as métricas religiosas? E eu até compartilhei uma das coisas que achei interessante nessa semana, me chamaram a atenção no Evangelho de Mateus, muito propriamente no Evangelho de Mateus, é a forma que Jesus segue alguns ritos religiosos sem problema nenhum. Quando o leproso vem e é curado por Jesus, o que Jesus fala para o leproso é: olha, volta lá no sacerdote, cumpre a regra de Levítico. O leproso se apresentava ao sacerdote e falava assim: olha, tem uma mancha na minha pele, e ele precisava voltar recorrentemente ao sacerdote para ver se aquela mancha tinha sumido. E Jesus fala para ele cumprir esse rito. Jesus o cura, a mancha sai, e o que Jesus fala para ele? Olha, cumpre o rito da religião, não tem problema. Vai lá. Jesus não tem problema com o rito da religião, Jesus não tem problema com o domingo, Jesus não tem problema com o templo, Jesus não tem problema com o clero, mas Jesus tem problema em se tornar um fim em si mesmo. Quando vir ao templo, é só vir ao templo por cumprimento religioso, e não por ênfase da convicção do coração. Não por querer treinar essa comunidade, esse sentido comunitário do meu coração. Jesus não tem problema com as nossas relações hierárquicas, bem entre aspas. Jesus tem problema com essa dependência hostil, abusiva, que não te torna um sacerdote também. Todos nós somos sacerdotes aqui. Todos nós servimos ao mesmo Senhor, todos nós temos do mesmo Espírito, todos nós temos da mesma palavra, todos nós temos a mesma fé, todos nós temos dons e talentos, todos nós temos parte no corpo, todos nós. Agora, a gente só treina quando a gente está aqui perto e quando a gente está presente. Então nós precisamos ser ensinados, nós somos ensinados para que gerem no nosso coração convicção, e essa convicção ela é treinada no exercício prático da palavra de Deus. Agora Paulo vai apontar para a gente, encaminhando para o final, o porquê disso, para que isso acontece. E ele diz lá no final: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O objetivo disso tudo é que você, ao sair daqui, chegue em casa e seja o marido que você votou ao Senhor que vai ser nessa manhã. O objetivo final da palavra de Deus é a vida. É que você saia daqui e vá viver. Não é que você fique enclausurado no templo. Não é que isso aqui se torne o nosso momento de sermos crentes. Esse aqui não é o seu momento de espiritualidade. Espiritualidade é a sua vida. Espiritualidade é a forma que você vive e decide seus dias.
Se você está cheio dessas convicções aos quais você foi ensinado e treinado, espiritualidade é a sua vida. Está expressa na sua espiritualidade, está expressa na sua vida diária, nas suas atitudes diárias, a aptidão que você recebeu da palavra de Deus. Fica exalando, é o que o pastor Novaes falou do que é evangelismo, é esse testemunho óbvio, prático, direto, impossível de ser freado. Para mim, quando Lucas está escrevendo ali em Atos, aquele texto de Atos capítulo 2, que a gente fica tentando seguir como regra que tem que ter na igreja, né? De tudo a gente tenta pegar uma doutrina. Para mim, a igreja estava exalando aquilo ali, nem sabia, mas Lucas está fazendo uma descrição, olhando como observador externo. É a vivência prática da igreja, aquilo, eles partiam pão e era comunhão, e eles ensinavam uns aos outros, e eles não tinham falta de nada. E Lucas descreve, e Deus ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Parece que naquela vida diária, aquela comunidade ia exalando esse perfume, e ia exalando essa mensagem, porque era a vida deles. Porque não tinha outra vida para ser vivida, porque não existia outra métrica, porque não tinha outra possibilidade, era o interior deles sendo demonstrado para a sociedade da época. E, nossa, como isso precisava ser um desejo nosso. Como isso precisava arder no nosso coração. Senhor, me treina, me enche, me transforma, até que seja muito óbvio que o Senhor está comigo. Senhor, me transforma, me preenche, mexe comigo, Senhor, vai transformando e tirando e colocando coisas novas, para que finalmente seja simplesmente o meu agir que fale do Senhor. Paulo está dizendo para Timóteo isso, olha, se você está imerso numa sociedade egoísta, hipócrita, desobediente, egocêntrica, apegada ao dinheiro, você está imerso nessa sociedade e não quer se contaminar com isso, não basta apenas dizer que está numa sociedade podre. Você precisa ser imerso na palavra de Deus, para que ela te torne apto e apta para toda boa obra. O desejo do nosso coração é isso. Paulo está usando aqui essa linguagem apropriada. O soldado romano tinha que ter toda a armadura. Ele usa essa linguagem em Efésios capítulo 6. Paulo está usando propriamente aqui com o Timóteo expressões de ensino que eram próprias do mundo greco-romano, das filosofias greco-romanas, dessa ênfase na leitura. E assim como nós precisamos ter as nossas ferramentas para os nossos trabalhos, como você que exerce sua profissão, precisa ter seu local adequado, precisa ter as diretrizes adequadas, é vital para nós, irmãos. Se nós queremos viver essas 4 ênfases, é vital para você e para mim conhecermos a palavra de Deus, nos dedicarmos na leitura bíblica. Porque, se puder só colocar no último slide, por favor. Existe uma sequência necessária, lógica e necessária, que o conhecimento bíblico ensina, convence e treina para a nossa prática de vida. É esse conhecimento bíblico, é esse enriquecimento bíblico. Enriquecimento dos registros de onde Deus passou, que vai me ensinar, me convencer, me tornar convicto e vai me treinar para que eu exerça essas 4 ênfases, exerça os votos que vocês colocaram e consagraram ao Senhor hoje, e exerça a sua vida com fidelidade, com dedicação e com testemunho da presença de Deus na sua vida. Minha oração por você é que você tenha a ousadia de fazer da palavra de Deus uma fonte de lucro para você. Que você tenha a ousadia hoje de tomar atitudes práticas, e muito práticas. Então, o que precisamos fazer com isso? Não quero que você se sinta culpado, não quero que você se sinta triste, eu não quero que você sinta remorso, eu não quero que fiquem sensações ruins no seu coração, não. Eu quero que você fale assim, finalmente, ok, eu sou um adulto, eu posso tomar decisões próprias e eu posso pegar esse belo corpo que é a minha casa terrena e me colocar numa sala de EBD.
Posso fazer isso. Eu posso pegar também essas belas mãos que o Senhor me deu e esses olhos, às vezes míopes, mas os olhos que Deus me deu, eu posso sim me consagrar à leitura bíblica diária. E é isso que a gente precisa tomar, não precisa ter nenhum sentimento maior. Talvez possa ter no seu coração esse constrangimento, mas o que precisa ter no final mesmo é essa decisão prática, gente. Da gente pegar e fazer, sabe? Da gente sentir isso, talvez se incomodar o nosso coração e a nossa alma, mas no final ficar assim, olha, ok, eu vou estudar a palavra de Deus. Eu vou me inscrever, eu vou me aliançar numa classe de escola bíblica, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou estudar a palavra, eu vou ler. Talvez você não queira ler 7 capítulos, você não precisa começar por aí. Você pode ler um versículo por dia, um capítulo por dia, e ele se dedicar de uma forma com seus 10, 15 minutos, 5 minutos, mas ler aquilo ali, meditar e gerar uma convicção. Está aí uma forma. Como é que você lê a Bíblia? Você lê um versículo. Um versículo. Pega aquele versículo e gera uma convicção no seu coração. Jesus chorou. Dialoga com esse versículo. Olha, se Jesus chorou, eu posso chorar também. Eu preciso aprender a ter um coração mais sensível. Jesus está chorando por quê? Jesus está chorando porque viu a morte de Lázaro. Jesus está contemplando uma família ali entristecida, enlutada. Olha, eu preciso pedir a Deus um coração convicto de ser mais sensível às dores dos outros. Eu li um versículo. Deus falou ao meu coração e eu pedi, Deus, me ajuda nessa semana a entender o sofrimento do outro. Um versículo. Gastei aqui 30 segundos, eu dialoguei com o texto, eu me apropriei daquilo que Jesus estava vivendo, e Deus falou algo ao meu coração, e eu tomei uma decisão para a minha semana. A minha oração, meu querido irmão, minha querida irmã, é que você exerça isso em casa, que você exerça isso aqui, e que você seja cheio e cheia do enriquecimento da palavra de Deus para a sua vida, até que Ele venha. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por falar conosco, muito obrigado por estar no nosso meio, muito obrigado por querer nos ensinar da Tua parte, Deus. Nós somos realmente, às vezes, muito inábeis. Nós tentamos muita coisa pela gente, Deus. Então, nos convence nessa manhã que precisamos ter do Senhor as instruções, que precisa vir do Senhor as determinações para a nossa vida. E que tenhamos nessa manhã uma manhã de ensino, estudo, de alicerces construídos, convicções construídas, para que essa igreja esteja preparada para toda boa obra. Em que assim o Senhor expanda a nossa visão, amplie os nossos desejos de abençoarmos outras pessoas, e que assim também sejamos tremendamente abençoados na sua presença. E agora, meu querido irmão, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Nós vamos nos despedir cantando e vamos para as nossas classes de EBD, felizes, contentes, para recebermos do lucro da palavra dele. Que Deus te abençoe. E você que está conosco de forma virtual, também dedique-se na exposição da palavra, leia a palavra na sua casa, e que Deus te